Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Onde Deus te coloca, te envia ou faz você estar, sempre será um lugar que Ele revelará a sua glória e te fará prosperar em tudo que você colocar a tua mão. Ao analisarmos o contexto do que lemos, os falsos profetas afirmavam confiantemente que Judá ficaria livre da ameaça babilônica, mas Jeremias declarava com a mesma convicção que Jerusalém cairia e se renderia diante do exército babilônico. Evidentemente, Jeremias estava certo. A cidade caiu em 597 a.C. e os líderes da nação foram levados para o exílio na Babilônia. Uma vez estabelecidos ali, Jeremias escreveu uma carta a todos os exilados. E no capítulo 29, nos versículos 5 a 7 do seu livro, ele descreve o seguinte: Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eles não deveriam dar atenção aos sonhos dos profetas falsos, que afirmavam que em breve eles retornariam a Jerusalém. Somente quando se completassem 70 anos de exílio, o Senhor cumpriria a sua promessa e os traria de volta. Essa promessa que Deus fez aos exilados na Babilônia tem sido aplicada aos cristãos em situação de angústia, perda, medo e dor, conforme lemos no versículo inicial. Deus tem planos para o seu povo. A vida não acontece por acaso. Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve conforme o nosso posicionamento naquilo que o Senhor nos disse. Ele sempre revelará a sua glória através da nossa obediência. A vida não é aleatória, sem sentido ou absurda. Da mesma forma que Deus tinha planos para os exilados, Ele tem planos para nós hoje. Deus conhece bem os seus planos. Ele não necessariamente os divulga, mas certamente os conhece. Os pais costumam fazer planos para os seus filhos antes mesmo deles nascerem. Assim também faz o nosso Pai Celestial. Os planos de Deus são bons. Os exilados na Babilônia devem ter achado difícil crer nisso, mas o Senhor estava determinado a dar-lhes esperança e um futuro. No Novo Testamento, isso tem uma relação ao que vemos descrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É nesse lugar que somos assegurados de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Portanto, não importa onde estamos, o que passamos ou o que deduzimos, o importante é saber qual o propósito do Senhor para nós naquilo que estamos vivendo. Sabendo disso,
poderemos fazer com que a glória do Senhor flua de uma maneira sobrenatural e tudo o que fizermos prosperará e a abundância do Senhor será notória. Viva tudo que o Senhor tem, pois a tua maneira de crer e viver revelará o poder e o senhorio do Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado, pois o Senhor a cada dia tem nos mostrado e revelado o quanto o Senhor nos ama e o quanto, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos por mais este fôlego de vida, somos gratos pela presença gloriosa do seu Santo Espírito em nós, este poder que a cada dia mais nos fortalece, nos dá a direção, nos revela a palavra que foi, Senhor querido, dada a nós. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia que o Senhor tem revelado através da Sua palavra, como foi assim para aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia. Muitos deles creram em falsos profetas, muitos deles creram, Senhor querido, que nada aconteceria ali com eles, que eles se manteriam no mesmo lugar, mas todos foram levados. Mas mesmo sendo levados, a palavra do Senhor foi liberada e eles foram orientados a fazer conforme o Senhor disse, a crescer, a multiplicar, a crer, a depender, a não viver como ali escravos, cativos naquele lugar, mas não como escravos. Porque, Senhor, a condição de escravo, ainda, Pai, que a nossa carne, ainda que o nosso ser possa estar, Senhor, materialmente preso, sabemos, ó Pai, que a condição de livres, ó Senhor, através da Sua presença, nos garante viver todas as Suas promessas. E por isso somos gratos a Ti. Nós, Pai, sabemos que nada, Senhor, nada é por acaso. Mas o que realmente, Senhor, importa é obedecer a Sua voz. Não é o lugar, não é o ambiente, mas sim, Senhor, ali, Pai, viver estes princípios, viver o Seu querer, viver, Pai, em obediência a Ti. Por isso, Senhor, pedimos perdão por muitas vezes não crer da maneira que o Senhor assim tem revelado a nós. Mas, Pai, revela desde o íntimo, Senhor, do nosso ser, o Seu querer, Pai. Que venha o Seu reino, que seja feita a Sua vontade, que nada mais impeça a manifestação gloriosa, Senhor, do Seu querer em nós. Venha, Senhor, livra-nos do mal, da tentação. Não deixe, Pai, faltar o pão na mesa daquele Teu Filho, mas antes revele, Senhor, o Seu poder e mostre, abra, Senhor, os olhos espirituais, tire as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, que todos vejam e creiam naquilo que o Senhor tem preparado e do modo que o Senhor tem preparado. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos tudo que temos e tudo que somos, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido, pois não importa o lugar, o que importa é obedecer a Sua voz. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.